Eu vou chamar agora o engenheiro agrônomo Alexandre, ele que é gerente regional da Emater em Frederico Westphalen. E eu convidei ele hoje para participar do programa para falar um pouquinho sobre essa implantação do milho nesta safra, falar sobre expectativas, sobre dificuldades também, né, Luciano? Como é que está sendo até agora nesse momento? O que os produtores estão preparando em termos de milho para essa safra? Aumenta, diminui a área? Bom dia, amigo. Bom dia, pessoal. Que bom poder estar com vocês neste sábado. Eu agradeço o convite e a oportunidade em nome do nosso diretor Alencar Paulo Ruggeri. Estamos aqui na região de Frederico Westphalen, costa do Rio Uruguai, com as lavouras de milho já, a grande maioria implantadas, aí praticamente 80% da área já está implantada. As condições climáticas até o momento, elas têm sido favoráveis, apesar de precipitações, né, com volumes um pouco mais baixos do que aquilo que a gente esperava, mas estão tendo uma certa regularidade, e isso tem permitido aí um bom andamento da cultura. O que chama atenção nesse ano é a temperatura mais baixa, né, apesar da região aqui, a encosta do rio, ser um pouquinho mais quente, né, em função do microclima, mas as temperaturas estão um pouco mais baixas, principalmente no período noturno. Isso tem causado um certo atraso aí no desenvolvimento, porque a cultura do milho ela responde à soma térmica. Mas, de maneira geral, está indo muito bem aqui, os agricultores fazendo um bom manejo, foco principal no controle da cigarrinha. Pois é, antes de a gente falar na cigarrinha, Luciano, nós podemos confirmar aí 800.000 hectares, 700 e muita coisa, 85. Eu digo isso pelo seguinte: nós temos essa expectativa de safra, mas por outro lado também a gente tem um custo que aumentou, né? Hoje, lavoura aí, 4.000 por hectare, R$4.000 por hectare de custo é um valor significativo, mas nós temos também, como tu bem colocaste, a questão do temor meteorológico, né? Como é que está o humor do produtor e a esperança dele em relação ao milho? Se mantém essa área aí estimada, o que tu achas? Perfeito. O que a gente tem observado, né, o produtor de milho, ele é um agricultor que tem já a tradição do cultivo de milho. Uhum. Ele já faz esse processo e ele enxerga isso dentro de um sistema de produção. A maior parte destas áreas que já estão implantadas, o objetivo do agricultor também é a segunda safra. Então, ele traz consigo isso dentro do seu sistema, tem estrutura, tem máquinas e equipamento para isso. Por isso a gente enxerga que esse é um número que sim se confirma e tende a se manter. O que a gente precisa de fato ainda é aumentar, porque sabemos o déficit que nós temos de milho no estado do Rio Grande do Sul e na nossa região em especial, né? Para os amigos que nos acompanham ter ideia, hoje nós temos em construção aqui na região uma fábrica de ração que tende a consumir em torno de 60.000 hectares de milho. E a nossa região aqui são 42 municípios que cultivam entre 85 e 90 mil hectares. Então o consumo de milho é crescente, a expectativa dos produtores é muito boa em função do preço. Então o clima assusta um pouco, a previsão, o prognóstico, né, que nós temos, mas o agricultor tem feito o seu dever de casa, tem preparado com bastante capricho as lavouras, feito o manejo com boa qualidade, e agora sim, entramos aí nessa fase que é uma fase muito importante também de manejo de nitrogênio. Então o custo ele aumentou, nós temos essa situação bem clara, precisamos sim manter aí a questão dos preços, a partir disso também que o produtor determina a lucratividade. Deixa eu dar uns dados sobre milho, que é importante, exatamente, que vai ao encontro disso que tu fala, que é a demanda, né? Sempre lembrando que foi feito um acordo recente entre o Brasil e a China para garantir exportação de milho. A China aumentou em 152% as importações de milho, eu digo de todo mundo, né, entre 2020 e 2022. O Brasil, a exportação do milho do Brasil, segundo os dados da USDA, 2021 exportou 20 milhões de toneladas. 2022, 44 milhões de toneladas. E o ano que vem, 2023, a previsão é de 47
milhões de toneladas de milho. É bastante coisa, ou seja, nós temos essa demanda local, como bem frisou aí o Luciano, que é essa fábrica de ração que está sendo construída lá, outras ampliadas, a nossa matriz da cadeia produtiva animal também cada vez mais voraz pelo milho. E aí, Luciano, nós temos um fato novo, que é a implantação do milho nas áreas de várzea, né? Eu estava dando um número aqui da nossa Granja Quatro Irmãos, aqui de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar. Pela primeira vez eles vão atingir os 734 hectares de milho, num sistema que tem 8,3 de arroz, 8,3 mil de arroz e 4,9 mil de soja. Quer dizer, o milho pede passagem aqui, com um adendo também, sem os vícios ainda da área de Planalto, porque aqui aí a gente vai entrar nas questões de problemas como a cigarrinha. Nós não temos ainda o problema da cigarrinha, aí tem, e eu gostaria que tu falasse sobre esse problema aí, amigo. Você destaca algo muito importante. A gente tem visto um crescimento intenso aí do cultivo de milho, né, adotando aí o cultivo em camalhões também, com sistemas de irrigação que podem potencializar muito a cultura do milho para o estado. E isso é imprescindível. A nossa região, nós temos Palmeira das Missões, por exemplo, que é um município que está dentro da nossa região, que tem aí uma área mais expressiva na questão do milho, onde a gente tem os pivôs centrais, que também trazem aí a abordagem da irrigação. É verdade. E pivô aqui, que já bateu marca de produtividade fantástico, passando aí de 300 sacos de milho por hectare. Claro que a média nossa da região é muito abaixo disso ainda, mas aqui o foco da cultura do milho está baseado na questão da segunda safra. Então, permite a colheita no mês de janeiro. No último ano, a maior parte dos agricultores que colheram o milho tiveram frustração em função da estiagem, mas o soja plantado na segunda safra foi melhor do que o soja cultivado no período normal de outubro, novembro. Então, isso tem trazido uma dinâmica de 3 safras por ano. Milho, soja, trigo, feijão. A gente tem um trabalho forte com sorgo aqui também, então está intensificando. E, de fato, a cigarrinha, para nós aqui também ainda estamos conhecendo ela, é a segunda, terceira safra que ela está presente. O monitoramento não tem sido muito eficiente, porque quando a gente constata a presença, já pode ser tarde. Ela tem uma dinâmica, é uma praga que tem uma dinâmica populacional bastante difícil e depende diretamente das condições climáticas. Então, também, em anos mais secos, a dinâmica populacional é maior, ela consegue migrar mais rápida e consegue causar mais danos nas lavouras. O dano da cigarrinha é indireto, porque, na verdade, o dano que a cigarrinha em si faz, sugando a seiva das plantas, não representa tanto de perda. O problema da cigarrinha é a transmissão do complexo do enfesamento e também um vírus, que acabam, sim, limitando muito o potencial produtivo da lavoura. Nós tivemos já situações aqui em que praticamente se perde 100% da área porque causa tombamento, limitação do sistema radicular, não forma espiga, as plantas ficam, de fato, muito debilitadas. É uma doença diferente, né? Os milicutes, ou esse enfesamento, é diferente, e isso que o produtor precisa entender. A gente tenta explicar que é uma doença de longo prazo, ou seja, ela ocorre a infecção na fase inicial, agora, assim que a plântula emerge, e ela vai demonstrar o seu sintoma, o seu sinal lá perto da emissão da espiga, na fase reprodutiva. Então, no primeiro momento, o produtor tem a falsa impressão de que não, está tudo tranquilo, está tudo certo, e deixa passar. E quando chega lá na fase reprodutiva, ele constata que teve sim a incidência da cigarrinha e ela estava contaminada, e esse processo é irreversível, aí não tem mais o que a gente fazer. Ou seja, no momento que ela se alimenta não é o problema é realmente o enfesamento que ela causa, que dá na folha, são aqueles pigmentos marrons, né, o Luciano, e isso acaba sendo transmitido para dentro da espiga, que coisa impressionante, né? Eu comparo muito com ele tranca o sistema vascular da planta. Então, o complexo do enfesamento, esses milicutes, essas bactérias, elas entram no momento que a cigarrinha perfura a planta, né, para sugar a seiva, ela acaba transmitindo. É claro, ela precisa estar contaminada, e por isso nós temos um fator aqui na região
que é a encosta do rio, onde não forma geada. Então, a ponte verde, a presença de plantas voluntárias é muito comum. Os agricultores têm o hábito de deixar o milho dobrado nas lavouras, né? Quando não tem para guardar, deixa o milho em espiga dobrado na lavoura. Esse milho, às vezes, toca no chão, no solo e acaba germinando pequenas plântulas que vão servindo de ponte verde. E aí, por exemplo, no mês de julho, a gente já tem plantio de milho aqui. E acontece que você tem essas plantas voluntárias que estão com a presença da cigarrinha, com plantas contaminadas pelo enfesamento, ele já entra dentro da lavoura, contaminando essa nova lavoura. E aí, a partir do momento que ela perfura, que ela começa a sugar a seiva, ela passa para dentro da planta o milicute, e esse milicute, essa bactéria, ela vai se desenvolvendo, obstruindo o sistema vascular da cultura do milho. E para controlar isso aí, Luciano? Controlando, a gente só consegue controlar o vetor, que é a cigarrinha. Por isso, nós estamos sempre com um olhar preventivo. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos. A maior parte das empresas que trabalham com o posicionamento de produtos tem feito um posicionamento mais preventivo. Assim que ocorre a emergência das plântulas, se faz a primeira aplicação de inseticida, e aí se mantém uma periodicidade, a cada 3, 7 dias, conforme as condições climáticas. Quando chove um pouco mais, agora nós estamos aí com uma sequência de dias um pouco mais úmidos, com pequenas garoas e tal, a planta dentro do charutinho, né, onde é que tem as folhas novas, ela fica com umidade, fica com água. Isso dificulta um pouco a reprodução e a produção da cigarrinha. Mesmo assim, o produtor tem que ficar atento. Nós tivemos um pico muito grande no mês de julho, início de agosto, observamos muita cigarrinha no campo, maior do que todos os outros anos. Nós tivemos a ocorrência de ondas de frio e diminuiu um pouco essa população. Hoje a gente está num nível, não é um nível tão crítico, mas que exige um monitoramento. E os produtores ficam atentos, porque assim que dá a janela de aplicação, eles entram para controlar a praga. Nós estamos associando o manejo químico e biológico. O químico não tem residual, tá? Qualquer produto que a gente entra não está deixando residual, ou seja, elimina a praga que está presente na lavoura. No outro dia, se vier a praga nova, ela vai se instalar. E o produto biológico, ele permite um pouco esse residual, então tem trazido aí uma dinâmica bem interessante também para os agricultores. Perfeito. Luciano, quero te agradecer e desde já te convidar para outras edições aí do programa, e sempre que possível que vocês quiserem divulgar algo, estamos sempre à disposição. Quero te agradecer, te enviar um abraço e eu desejo um bom fim de semana e uma boa safra para todos nós, amigo. Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos nós aí uma boa safra que possa ser de muito sucesso e diferente daquilo que talvez as pessoas estão aí com medo, mas que seja uma safra com boas chuvas, com boa produção para o nosso estado. Um grande abraço.